Hello. Today we presented our final project for logic programming a financial planning system implemented in Prolog. Roberto Bertolini and myself wanted to show how first order logic and rule based inference can model real decision questions in personal finance. A nossa equipe trabalhou num problema de desenvolver um algoritmo em linguagem Prolog que fizesse a modelagem de um planejamento financeiro e que respondesse às seguintes perguntas. Quais são as opções de investimento disponíveis para um perfil de risco para uma determinada quantia inicial disponível? Quais as opções de investimento que podem ser recomendadas para alcançar uma meta financeira de um determinado valor em um tempo esperado? E quais os bancos que oferecem investimentos e quais suas respectivas taxas de rentabilidade. Para a criação do algoritmo, utilizaremos a linguagem proposta no trabalho, que é a linguagem Prolog. Ela foi desenvolvida em meados de 1972, com a motivação de utilizar a linguagem da lógica clássica como uma linguagem declarativa para buscar o conhecimento numa linguagem de programação. O nome vem de programação por lógica, né? Então, Prolog, e se baseia no subconjunto de cálculos de predicados de primeira ordem, né? Então, o Prolog efetivamente é uma prova prática de que o teorema de resolução de primeira ordem pode ser utilizado. Como ambiente para a execução do Prolog, a gente utilizou o SWI Prolog, que foi citado em sala de aula, e também por ser uma linguagem que é multiplataforma, ou seja, a gente consegue usar em vários sistemas operacionais, a gente aqui está usando o Windows. Foi solicitado no trabalho, estamos aqui explicitamente documentando a utilização da IA. Ela foi utilizada em dois pontos, no apoio da modelagem da base de dados, então a partir da nossa base de dados colhida na internet, ela criou a base de investimentos, né, com as regras necessárias para responder as perguntas que são propostas no trabalho. E também a gente usou para dar inicialmente quais são os tipos de produtos financeiros que seriam interessantes para serem incluídos nesse tipo de trabalho, né? E aí, a partir dos produtos citados pela IA, a gente foi buscar na internet as respectivas bases de informação. Nossas fontes de dados foram montadas a partir da investigação de Banco do Brasil, Tesouro Nacional, Bolsa de Valores e diversas outras plataformas de investimento bancário dos principais bancos do país. Os valores numéricos refletem as faixas de mercado realista e foram simplificados para uso didático, né, para garantir a coerência entre risco de liquidez e retorno esperado. Dentre as fontes de dados que a gente buscou estão as fontes oficiais do governo. A gente destaca aqui o Tesouro Direto, o Banco Central do Brasil com a taxa Selic e o Banco Central também com regras de poupança. Também os principais bancos operando no país, como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica, Santander, Nubank, Quinter, C6 Bank, BTG Pactual, XP Investimentos. Pegamos também dados de índice de mercado financeiro através desses sites citados abaixo. Também informações da Infomoney sobre ações e mercado financeiro em geral. We also use sources to model private pension products. Success provides methodological and regulatory content. We use public information to place pension products within plausible return ranges and risk categories. Again, keep in mind, this is simplified for didactic modeling only. The objective of this project is not to forecast market performance, rather, it's to provide plausible, internally consistent numbers. We use representative ranges for savings that follow the official central bank rule. Treasury Selic follows the Selic behavior. LCI, LCA are modeled as tax-exempt fixed income, and equity-based products have higher expected return ranges with higher risk. This calibration is what makes the expert systems reasoning meaningful for classroom scenarios such as this. We cover three risk profiles and multiple product families across fixed income, inflation-protected bonds, funds, ETFs, and pension products. We also ensure coverage across practical constraint minimum investments, recommended terms, liquidity regimes, and tax treatments. This broad coverage helps the system answer the competency questions with different user scenarios. We represent each product as a Prolog fact using the predicate with key attributes.
On top of those facts, we define rules that implement the reasoning steps. We check for the risk compatibility, verify that the user meets the minimum risk application amounts. We compute the future value with compound interest and return the answers aligned to questions A, B, and C. With each investment that captures the minimum viable constraints and an approximate annual return, the examples will illustrate how different products are encoded consistently, which is essential for reliable inference across the product categories. Dentro da modelagem, ainda foram definidas as regras lógicas para estruturar os cálculos e as funções que irão tratar os dados até chegar às respostas esperadas. Foram definidas as hierarquias, hierarquias de perfil, conservador, moderado e arrojado, e as suas compatibilidades. O moderado, por exemplo, ele pode tanto ser conservador como pode ser moderado. Um arrojado também pode ser moderado, então tem algumas hierarquias internas ainda de correlação. Dentro da modelagem, a gente começa a definir as funções. Então, a primeira função é para definição a relação entre o perfil e o valor. A gente passa algumas informações como parâmetros, ele vai buscar na base de investimentos e faz a comparação se o perfil do investidor é compatível e ainda avalia o valor mínimo para a aplicação ser válida. Uma segunda função é o cálculo do valor futuro, que a gente passa um valor inicial de investimentos, a partir da rentabilidade e a quantidade de anos que o investimento vai estar aplicado, ele retorna o valor futuro. Seguindo com a modelagem das funções, temos aqui uma terceira função que calcula a meta. Então, a partir de um perfil, um valor inicial informado em uma meta desejada, ele vai buscar na base de investimentos, analisar o perfil compatível, fazer a validação também do valor mínimo de aplicação, quantidade de anos, e a partir da quantidade de anos disponível para aquelas aplicações que atendem aos requisitos, ele calcula o valor futuro e verifica se ele atinge a meta. Uma outra função é para fazer a busca dos bancos para retornar a listagem de produtos que eles têm disponíveis. Então, tem a função investimentos por banco e tipo, onde a gente passa algumas informações de rentabilidade, produto, tipo de aplicação. Ele vai buscar na base de investimento e retorna as informações desejadas. Mais duas funções aqui da modelagem, a parte que busca a liquidez dos investimentos. Então, temos a função que é investimentos e liquidez diária, que a partir dos parâmetros passados ele vai buscar na base de investimentos, retorna a liquidez, verifica se aquela aplicação está dentro do perfil desejado e se o valor inicial é válido para aquele tipo de aplicação e retorna aí as opções possíveis. Também temos uma outra função que busca os investimentos não tributados, então investimentos isentos de imposto de renda. Ele também busca na base de investimentos, verifica se o parâmetro de tributação está isento e se o perfil é compatível com aquele tipo de aplicação. A seguir, será apresentada a aplicação prática de todas essas funções. For question A, the user scenario is moderate risk profile with only 20 reais available. The Perla query returns a specific product, CDB Nubank 100% CDI. And that's because it satisfies both constraints. It is compatible with the moderate profile and it meets the minimum application threshold. This result illustrates how the system behaves realistically for micro investment scenarios. As we look into the rule-based output for generative AI suggestions, we looked at Gemini proposes an allocation strategy for 20 reais, including the fractional exposure to FIIs or ETFs, and a small fixed income portion. This is a useful discussion point. Why? Because generative systems produce narrative advice, while Prolog Expert system provides the deterministic, auditable outputs based on encoded constraints. The contracts illustrate why knowledge-based systems are valuable when we need traceability and reproducibility. As we test whether an initial 10,000 reais can reach 15,000 in 3 years, the system returns a physical recommendation, a CDB Inter with 100% CDI product, with an estimated future value of around 15,169 reals. Notice it appears under more than one risk profile.
because the product's minimum risk requirements is conservative, so moderate users can also accept it. In the alternative perspective from Gemini, a table styles reality check comparing different instruments and whether they can reach the 15,000 in 3-year mark. These key messages are that very low risk products may not reach the target under typical rates, while higher yield products might, but at a higher risk. This enforces the educational value of our system. The recommendation is not only a product name, but also the implicit lesson that the risk-return trade-offs under a fixed time horizon. As we look at question C, we ask the system what Nubank offers and at which model rates. The output lists products and rates, including a CDB of 100% CDI and an entry and additional examples and products. This demonstrates that the knowledge base can support institution-centric exploration, which is useful for users who want to invest through a specific bank platform. When we look at the additional competency question beyond A through C, we look at daily liquidity. Given a moderate profile of 500 reais, the system lists investments that match the profile and satisfy daily liquidity. This is important in real-life financial planning because liquidity is often a primary constraint, especially for emergency funds. When we look at Gemini's practical advice, it recommends searching for daily liquidity CDBs, checking the CDI percentage, and verifying the FGC insurance. This aligns conceptually with our system's approach. We operationalize such constraints as explicit attributes and rules, which provides a structured answers without relying on free-form recommendations. Another practical constraint, taxation, requires that for investments that are tax exempt under our model for a moderate profile. The system returns options such as savings and LCI products. This demonstrates how tax treatments can be encoded directly in the knowledge base and used for filtering and recommendation logic. Furthermore, the Gemini strategy level guidance for tax-exempt investment, it proposes using large allocation in safer tax-exempt products like LCI, LCA, and a smaller portion in higher risk instruments. Again, our expert system provides a structured list of eligible products, and a future extension could add allocation rules to move from eligibility to portfolio construction. To close, we thank Professor Vladia Plinedo for the opportunity to present this work. This project allowed us to test the practical applicability of first-order logic concepts through an expert system that performs explainable, rules-based financial planning inquiries. Any questions, feel free to send us an email and let us know. Thank you and have a great day.